Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o BTLG. Cara, que transformação que o relatório do BTLG vem passando nos últimos meses. Começou com a mudança, porque assim, eu fui muito assim, eu critiquei demais, primeiro a questão da falta de informação e a outra, a questão da demora na publicação. Se vocês pegarem vídeos antigos aqui do BTLG, vocês vão ver que teve situações de você estar falando num mês e o relatório ser de 3 meses atrás. Sim, já passou um monte de coisa, já mudou Selic 300 vezes, né? Já teve 3 reuniões da Selic e o fundo não emitiu o relatório. Isso é muito ruim, principalmente para quem é investidor. A forma de comunicação do fundo é o relatório gerencial. E aí eles primeiro mudaram o conteúdo do relatório, transformaram a DRE, que era uma das críticas, numa dos melhores demonstrativos de resultado, muito completo, muito bem explicado, e esse mês mudaram mais uma vez o relatório, trazendo mais informação. Parabéns ao BTG. E aí, só um ponto que eu acho que é importante de sempre frisar, que eles colocam aqui o relatório como sendo de julho, mas na verdade, pessoal, o relatório é de junho. Por quê? O caixa, a competência dele é maio com pagamento em julho, embora ele feche, se vocês observarem aqui, ele tem a data base em julho e o pagamento em julho também, mas é referente a junho. Então, na verdade, a competência dele é junho e o caixa é julho, como todos os outros fundos que a gente vem analisando aqui. Só que todos colocam o relatório como junho e só o BTG coloca como julho. Paciência, mas sem problema nenhum. A gente continua analisando mesmo assim, mas assim, está dentro do mês, sem problema nenhum, mas foi o que eu falei, eu vi algumas pessoas comparando isso com Kinea, com CSHG, Kinea lança, com o TRFX, por exemplo, que já lançou, eu gravando esse vídeo hoje, o TRFX já lançou o relatório agora em agosto referente a julho, que é de fato julho, aqui ainda é junho, esse é junho ainda, então daria para fazer melhor, mas assim, o que a gente consegue notar é que o relatório vem melhorando mês após mês. Isso é muito bom, deixa muito mais confiante, muito mais tranquilo de se analisar e de se investir nesse fundo. Que, na minha visão, ele tá ali, ele não é, obviamente, o HGLG continua sendo o top, mas ele tá muito ali disputando o segundo lugar, na minha visão, com a LVBI e alguns outros aí, mas ele vem se destacando e o relatório muito bom mesmo, parabéns. Quando é para criticar, eu critico, e quando é para elogiar, elogio, sem passar pano, como teve um grande colega aqui de inscrito no canal, que eu falo que eu passo pano para a gestora, coisa mais sem cabimento, não tem cabimento, mas vamos lá. Então, pessoal, o fundo, se vocês observarem aqui, teve uma variação patrimonial, que a gente já vai falar sobre isso, porque os ativos passaram por reavaliação patrimonial, como já era previsto antes. Inclusive, foi um dos pontos que gerou algumas dúvidas, que essa reavaliação patrimonial já vem sendo falada, e já vem sendo falada que a reavaliação patrimonial seria positiva. E o fato dela ser positiva, e você tem uma emissão nesse período, já meio que se deduz que a emissão é abaixo do valor patrimonial, mas aí é criar muito pelo em ovo, tá? Mas assim, é só para vocês terem esse tipo de dimensão, e de fato o fundo teve uma avaliação patrimonial positiva, muito bem detalhado, como a gente já vai falar daqui a pouco. Rendimento de 0,76 centavos, em linha com o mês passado. Deixa eu pegar a setinha aqui. 333 mil investidores, aumentou um pouco, acho que 5 mil investidores, se eu não me engano, bastante, né? Eu falo pouco, mas é bastante. Ele vem aumentando mês a mês, muito bacana isso. Aqui, ó, já é a primeira mudança. Lembra que eu apontando aqui como se vocês estivessem vendo. Lembra, pessoal, que eles faziam nessa lateral aqui desse lado a parte de mensagem e aqui a parte do resultado? Agora eles deixaram um slide somente para falar da mensagem para o investidor, o que é muito bacana, porque traz mais informação, traz mais fica maior até para ver, não fica aquelas letrinhas miúdas. Então eles até colocam aqui, ó, com o objetivo de aprimorar a comunicação e transparência com os investidores, eles melhoraram o relatório, atendendo inclusive a pedido dos investidores. As melhorias incluem maior clareza na mensagem aos investidores, que é essa aqui, análise da reavaliação dos ativos, como a gente já vai ver, histórico dos desinvestimentos, resumo dos ativos do fundo, além de um perfil detalhado do cronograma das dívidas. Isso é muito legal.
Então eles falam que esse aqui é uma melhoria contínua, então é importante você sempre mandar no e-mail para poder melhorar o relatório. E agora acho que a maior questão é trazer pouco mais para menos tempo, né? Trazer para entre na primeira quinzena, quem sabe, né? Então o fundo pagou 76 centavos. Ainda, pessoal, existe. Primeiro aqui o ponto que teve uma despesa extraordinária esse mês de 1,5 milhão referente à venda do ativo BTLG, que é comissão, né? Comissão de venda. Então, só que essa venda já rendeu 2 parcelas, ainda tem mais 2 parcelas para serem pagas, uma agora em setembro e outra em janeiro. Que inclusive isso justifica que ele coloca lá lucro projetado de 1,40, que tem a ver inclusive com a venda do BTLG São Bernardo, Ambev e o BTLG Guarulhos, que ainda tem parcelas a receber. Então ele ainda tem 1,40 por cota, ou seja, mesmo que tenha resultado abaixo, o resultado operacional abaixo do distribuível, ele ainda tem essas reservas aí, pelo menos até o segundo semestre do ano que vem. Em relação à comercialização, eles colocam aqui que no BTLG lá em Extrema, o Mobile, que é uma empresa de imóvel, né, e a Alpargatas, transferiram parte dos seus contratos para sublocatárias já existentes, isso eles falaram no mês passado, e eles aproveitaram a oportunidade para renovar o contrato de locação da Mobile por mais 5 anos, mantendo o valor atual, que está em linha com o praticado na região. Então é meio que aquela revisional a favor do inquilino, né? Não teve um reajuste, mas também manteve no patamar, o que é importante. O BTLG lá em Hortolândia, locações dos módulos 13 e 14 expirou, e a John Deere, que é uma fabricante de maquinário agrícola, né, expandiu sua operação absorvendo esses módulos, passando a ocupar 46% da BL do parque. O novo aluguel dessa parte é 31% superior ao valor da que estava antes, muito bacana isso. E também eles revisaram o contrato atual da John Deere, que estava defasado em relação à média do parque, resultando em um aumento de 15%, ou seja, os dois reajustes acima, aliás, bem acima da inflação. A vacância continua bem tranquila, menos de aproximadamente 2%, e está em Cabreúva, em Jundiaí. Veja, pessoal, que ficou muito mais informativo, isso é muito bom para você analisar e ver o desempenho do fundo. Aqui, mais uma parte da mensagem, né, uma parte nova que eles colocaram sobre, inclusive, das posições de fundo imobiliário que o BTLG detém. Isso é importante porque eu acho que eu não lembro deles terem comentado sobre isso, embora represente 0,5% do patrimônio, mas é sempre importante falar. Tem o TRLB, o Canip e o PQAG. Lembra o PQAG? Quem assistiu o vídeo do HFOF, que foi uma elucubração minha, né, de que o fundo novo que eles criaram de logística, a Red criou, que o PQAG é da Red, de unificar com o HLog, né, então criando um fundo só, embora eles não falem nada aqui, foi uma viagem minha lá naquele vídeo. Então eles têm o TRBL, que é uma posição mais recente, com preço de entrada no fundo de 3% de desconto do patrimônio e 2% abaixo do mercado, então tendo um yield on cost aí de 10,4%. Canip, que é uma alocação tática, principalmente para pegar a inflação, e eles falam que a posição é de 100 milhões, dos quais já vendemos e reinvestimos 60 milhões, o carrego é de 9,9%, muito bom. E o PQAG, que refere-se à aquisição indireta do imóvel Natura. Então, nesse caso aqui, eles consideram esse investimento aqui como um investimento indireto nesse imóvel, ou seja, eles entendem que a exposição do PQAG é um investimento mais de longo prazo, né? Então, eles entendem isso aqui. E lembrando sempre daquela questão do PQAG que eu falei para vocês na minha visão lá do HFOF. Aqui, em abril, eles falaram sobre a aquisição dos ativos, e aqui é um ponto que eu já vi muita gente reclamando da demora que está na alocação. Então o fundo está com praticamente 1,4 bi de caixa, que obviamente está rendendo a Selic, mas tá muito tempo em diligência, e dessa vez eles justificaram, tava na hora também deles falarem alguma coisa, né? Eles colocam: o ritmo das aquisições varia conforme o andamento das negociações e a necessidade de detalhamento durante a diligência, incluindo aspectos ambientais, técnicos e jurídicos. E em muitos casos buscamos múltiplas opiniões de especialistas para garantir decisões bem fundamentadas. O que eu venho falando para vocês desde quando começou essas notícias. Pessoal, isso daqui não é como sair para comprar um pão na padaria.
A gente está falando de compra de ativos muito grandes, muito caros. A parte de diligência é muito grande. E aqui tem um ponto que me chamou a atenção, que é o seguinte, ó, ativos em fase de aquisição já concluíram as diligências técnicas, ambientais e jurídicas. 4 deles exigiram uma investigação ambiental mais profunda, fase 2 ambiental, a qual não revelou preocupações significativas. Pessoal, e aqui entra um pouco da minha área do que eu trabalho hoje. Porque é o seguinte, pessoal, quando você vai comprar um imóvel, esse imóvel ele pode ter passivo ambiental no solo. Então, existe a necessidade de você fazer uma investigação preliminar, uma confirmatória, para saber se há contaminação do solo. Por quê? Existe um mantra na engenharia ambiental que é o seguinte: comprou o ativo, levou o passivo. Ou seja, mesmo que o BTLG compre um ativo e se descubra que existe um passivo ambiental lá, que pode impedir uma licença ambiental ou que exija uma remediação, a partir do momento que o BTG comprou o ativo, o passivo passa a ser dele. E aí o órgão ambiental vai em cima do dono. Por mais que o próprio BTG possa acionar o proprietário anterior, se não há essa investigação prévia de passivo, o que pode o anterior falar? Não, não fui eu não, foi você. Quando eu saí, eu deixei tudo ok. Você que entrou e contaminou o solo, contaminou. Então esse é um ponto importante, por isso que é muito importante que os fundos façam essa investigação de passivo para até se resguardar de problemas futuros. E essa investigação não é rápida. Dependendo da análise do BTEX, né, do BTAX, a parte de compostos voláteis, ela demora, o resultado demora de 1 a 1 mês e meio para sair. Então não é um processo rápido. E aqui, dessa vez, agora para mim ficou claro qual é a demora desse processo e de fato isso é demorado mesmo. E não é se vocês pegarem um relatório de investigação confirmatória, de investigação, você faz a preliminar, depois você tem que furar poço de monitoramento. Não é tão simples assim, pessoal. Um relatório de um imóvel desse vai dar umas 700, 800 páginas. É muita coisa. Então é um processo demorado. É um processo demorado, então aqui eles estão explicando e agora para mim ficou claro que tem a ver com investigação de passivo ambiental, o que é muito, para mim, deixa muito mais seguro investir, porque, poxa, o fundo está preocupado com isso, preocupado em não assumir um passivo que não é dele. Isso é muito bom mesmo. Bom, aqui ó, coloca em todas as etapas o foco da gestão é assegurar uma estrutura que proteja e valorize o patrimônio do fundo e, consequentemente, protegendo o cotista também. Muito bom. Parabéns, BTG. Mais um ponto positivo aqui para vocês. Bom, aqui a parte de... Lembra que esse parte, né, onde tá as fotos aqui, era a mensagem do investidor, ficava nesse cantinho aqui. Aqui a DRE, que é fantástica, muito boa. E aqui, pessoal, se vocês perceberem, maio, qual foi o resultado do fundo? 77 centavos e distribuiu 76, ou seja, sem lucro. Embora, não, na verdade ele teve lucro aqui, sim. O lucro de 9 milhões, mas ele gera por volta um pouco menos, né, de 70 centavos. Então, o resultado operacional do fundo, ele está cada vez mais se aproximando, o recorrente do fundo se aproximando da distribuição. Então, com a entrada desses novos ativos, obviamente que nos primeiros meses vai haver uma troca, né, vai ter uma troca, dependendo de como for a compra, se for aquele sales finance, né, que o fundo paga uma parte e já começa a receber tudo, então você pode ter um incremento disso e passar a ter um recorrente muito próximo do que ele paga de dividendo, não, porque obviamente o não recorrente uma hora acaba. Então é importante, e esse mês foi como eles falaram, teve um impacto da comissão da venda do BTLG São Bernardo, né? Então percebe como é muito claro e muito transparente essa DRE, e aí eu não entendo porque, por exemplo, uma das críticas que eu fiz do Gary 11, por que não deixar uma DRE desse jeito, explicando o que é a despesa? Lembra que eu falei para vocês, não sei se vocês assistiram o vídeo, se não assistiram, assistam, que teve um aumento de 10 vezes em uma despesa, despesa operacional, mas acho que é do OPEX, né, de despesa operacional, mas sem explicar o que foi aquele aumento. E aqui tá explicado o que é, lá no começo explica, aqui no notinha do canto explica, então isso deixa muito mais tranquilo você investir no fundo.
Bom, aqui nada de novo, né? Não teve nenhuma alteração, nem isso também. Aqui a parte mais uma que a gente está chegando aqui no final para falar sobre a reavaliação dos ativos. Então, ó, em junho os imóveis do BTLG foram reavaliados a valor justo a uma valorização de 13,28%. Em relação ao mesmo período do anterior. E os imóveis que foram adquiridos em dezembro foram reavaliados em 9%. Ou seja, também tem a questão do prazo e dos imóveis. Se a gente for pegar o global, foi de 11,94%, considerando os imóveis anteriores, mais os imóveis comprados em dezembro. É meio que uma média em relação a uma média ponderada, que dá esses 11,94% de valorização patrimonial. Porém, a cota patrimonial fechou em 103 com uma valorização de 5,8%. Aí você deve estar se perguntando, Eric, por que o fundo teve uma reavaliação patrimonial de 11,94, só que a cota só teve uma valorização de 5,8. E aí você esquece, pequeno gafanhoto, que existe, ele até coloca aqui, uma parte significativa da valorização potencial não está refletida na avaliação porque o fundo tem 1,8 bi em caixa, e o caixa não tem valorização patrimonial. Então, isso significa que a partir do momento que o fundo alocar esse dinheiro na próxima valorização, você vai ter um ganho maior de valorização patrimonial. Porque se o fundo não tivesse feito a emissão, a valorização patrimonial de fato teria sido de 11% de valorização do patrimônio. Mas como ele tem um recurso em caixa que ele não alocou ainda, obviamente essa valorização por cota cai, porque o que está no caixa não valoriza, não tem valorização desse patrimônio. Então, o que isso deixa de mensagem para a gente? Quando ele alocar esse caixa, a tendência é que, seguindo as mesmas premissas, né, seguindo a lógica, é que numa próxima avaliação patrimonial, a gente tenha um ganho muito maior aqui, né? Porque esse dinheiro já não vai estar mais em caixa, então todo o dinheiro, todo o patrimônio vai ser reavaliado a valor justo, o que é uma notícia muito boa. E aqui eles colocam alguns pontos, né? Eles colocam, isso aqui é muito bacana e mostra, inclusive eles até colocam aqui, ó, por uma questão estratégica, a gestão entende que a abertura por ativos pode implicar em uma complexidade potencial na venda futura e maximização do lucro para os nossos cotistas. O que eu entendo disso? Eles abriram, só que essa abertura pode dificultar, porque a gente vê que tem uma valorização, e isso para o mercado, para você já valorizou para caramba, não precisa valorizar mais na venda agora, né? Então por isso até que alguns fundos escondem os laudos de avaliação, escondem o quanto que cada ativo valorizou, eles colocam só a valorização global, obviamente por uma questão comercial, e aqui o BTG, ele decidiu ser transparente nisso também, mas já deixando claro que isso pode impactar negativamente, o que eu entendo, né? Ó, por uma questão estratégica, a gestão entende que a abertura por ativos pode implicar em uma complexidade potencial na venda futura, ou seja, você já sabe quanto que cada ativo valorizou, e se eles decidiram, vamos vender o Araçatuba, valorizou 64, então não tem por que vender mais caro que isso, entendeu? Porque se você esconde, você pode colocar um valor a mais para o comprador que não sabe o quanto que o imóvel já valorizou, entendeu? Então esse é um ponto que, em tese, é negativo para o fundo, como uma maneira geral, comercialmente falando, mas em termos de transparência para o cotista é muito bacana. Eles colocam aqui, falam que as principais valorizações se devem a expansões no ano passado, que estavam em fase inicial de desenvolvimento e agora começaram a gerar receita. O Hortolândia são esses ativos primeiros aqui. Eles até falam que o Hortolândia, que teve um aumento de 66% no aluguel devido às revisões contratuais, resultando num ganho real de aproximadamente 35% no período. E aqui é importante mostrar que a valorização patrimonial não é somente em questão do construção, do aspecto construtivo, mas também se o imóvel está alugado, o preço que está alugado, comparar com as regiões, o preço médio, e aí você tem uma valorização desse lado aqui e ele também valorizou o aluguel, então significa que o imóvel se valorizou. E aí um outro ponto que é mais importante que isso mostra o potencial que o desenvolvimento traz para um fundo logístico ou para qualquer outro fundo. Não sei se vocês lembram quando eu falei isso, e eu venho falando que esses fundos estão ficando tão grandes que já não tem mais galpão logístico para um fundo desse tamanho comprar. Não vai ter mais galpão logístico de 100 mil metros quadrados. BTLG, HGLG, que já são fundos que passaram ou tão próximos de 5 bi, você já não compra mais galpão pequenininho. Não faz mais sentido para o fundo ter um galpão de
3 mil metros quadrados, 4 mil metros quadrados. É de 50, 60 para cima. E aí você não tem mais tanto galpão desse disponível para compra. O que esses fundos vão precisar fazer? Desenvolver. E o desenvolvimento traz um retorno muito maior do que compra. Quando a gente fala de um cap rate de compra de um galpão, a gente está falando de 8, 9. Quando a gente fala de um cap rate de desenvolvimento, a gente passa a 12, 13%, ou seja, 1% ao mês. Então, o desenvolvimento ele gera muito mais retorno do que a compra. E a tendência é... Os Estados Unidos é muito assim, né? Os REITs de galpão, grande parte deles é desenvolvimento, foram desenvolvidos pelo próprio REIT. E aqui é cada vez mais a tendência de você ter mais BTLG tal, HLOG tal, HLOG não, HGLG tal, você ter o próprio fundo desenvolvendo. E aqui mostra o impacto que o desenvolvimento traz na valorização do ativo. Isso é muito bacana de você enxergar. Eles falam que o único imóvel que teve uma desvalorização, que foi o BTLG Camaçari, esse efeito decorre da proximidade do fim do contrato de locação, refletido no fluxo de caixa descontado. Porque a avaliação, pessoal, ela pega o fluxo de caixa, o potencial de receita e traz a valor presente. Se você tem um final de locação em 2025, você não tem caixa para trazer a valor presente. Então, obviamente, isso bate muito no valor patrimonial do ativo. Então aqui eles explicaram, então só teve um valor aqui, um ativo que valorizou negativamente. Aqui a parte do caixa. Então, pessoal, muito bacana. Até me alonguei aqui na explicação, mas para mostrar para vocês como é gostoso quando o relatório é bem completo. Até deixa mais gostinho de fazer a análise, né? Você não precisa ficar lendo tanto, obviamente, quer dizer, você não precisa ler, mas você consegue tirar muita informação. Aqui a parte do histórico de vendas, né, que a gente já sabe, tem vendas em andamento ainda, então o fundo tem um potencial de 4.1 de cotas, embora ele já tenha 1.4 já garantido, então tem mais vendas aí para sair, que são esses ativos aqui que estão em... esses ativos que estão em azulzinho. Aqui os ativos atuais do fundo, portfólio atual, o resumo dos ativos, trouxeram finalmente um gráfico mostrando todos os ativos, com a participação, a vacância, a porcentagem na receita, muito legal, né? Estava na hora de fazer esse tipo de resumo. Aqui o cronograma dos eventos do fundo, né? O que teve, a alavancagem do fundo, o cronograma da alavancagem, que, nossa, acho que era um dos pedidos maiores que a gente, como cotista e como mercado pedia, né? Mostrando o cronograma de alavancagem do fundo e vendo como o saldo devedor vem caindo a partir de 2029, praticamente zero a alavancagem, né, do fundo. Então a gente tem a maior parte aqui tem 22 milhões de amortização anual aqui no 24, 28, depois 30, e aí, obviamente, amortizando a parcela o saldo vai caindo. Então, embora também sejam dívidas muito baratas, né? Muito baratas, não tem muito sentido, inclusive o fundo que tá, se o dinheiro no tesouro paga 6,20. E aqui eles estão com 5,92. Vale mais a pena o fundo pegar o dinheiro, pegar esse dinheiro e colocar no tesouro do que pagar essa dívida. Não tem muito sentido fazer isso, né? Se o fundo quisesse vender essa dívida, ele teria um prêmio por isso, né? Então não faz muito sentido. Bom, era isso, pessoal. Então, assim, parabéns ao BTG, que relatório, muito bom mesmo. Fazia tempo que eu não vi um relatório tão bom, tão completo, tirando apenas o fato de ser publicado mais pro fim do mês. Se eles trouxerem pro começo do mês, aí vai ser difícil ter relatório para bater esse daí, porque ele ficou muito bom mesmo. Espero que ninguém fale que eu tô passando pano na gestão, porque o que eu já meti de pau na questão da demora, da falta de informação, e quando o relatório é bom, a gente tem que reconhecer e parabenizar. Parabéns BTG pelo relatório, beleza, pessoal? Então, espero vocês no próximo vídeo.